Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Adri Ferraz e hoje eu estou aqui substituindo a nossa Adriane, porque ela ainda está em viagem para trazer muitas coisas, muitas novidades para o nosso programa. Então eu, Cris Belo, tenho o prazer de convidar você para que fique conosco e assista esse programa completo, porque está recheado de novidades e de convidado especial. Fique com a gente. Quem foram as primeiras mulheres formadas em Direito no Brasil? Hoje é muito comum entrar em uma faculdade de Direito e encontrar uma sala cheia de mulheres. Mas você sabe quando as primeiras brasileiras conseguiram se formar em Direito? Eram 3 mulheres e isso só aconteceu em 1888. Olá, eu sou a Aline Prolic, advogada, e esse é mais um Direito para você, trazendo hoje uma curiosidade sobre o direito. Os nomes das primeiras mulheres a se formarem em Direito no Brasil chamavam-se Delmira Secundina da Costa, Maria Coelho da Silva Sobrinha e Maria Fragoso. As 3 estudaram na Faculdade de Direito do Recife. Para você ter uma ideia de como isso era diferente na época, os primeiros cursos de Direito do Brasil foram criados em 1827, mas as mulheres só puderam entrar numa faculdade mais de 50 anos depois. Até 1879, uma brasileira podia ser inteligente, estudar e ter condições de pagar pelo curso, mas mesmo assim não podia frequentar uma faculdade no Brasil. Foi somente depois desta mudança, dessa regra, que as primeiras mulheres começaram a ocupar essas salas de aula. Delmira Secundina foi a primeira mulher a entrar em um curso de Direito no país. Ela tinha por volta de 18 anos e chamava atenção pelas suas boas notas. Os jornais da época elogiavam o seu desempenho. Ela não estava apenas passando nas provas, em vários exames ela era aprovada com destaque. Depois vieram Maria Coelho e Maria Fragoso. Imaginem a situação, 3 jovens entrando em uma faculdade na qual todos os outros alunos eram homens, os professores eram homens e todas as pessoas que trabalhavam como advogados, juízes, promotores, delegados também eram homens. Em 1888, as 3 concluíram o curso de Direito. Maria Coelho foi a primeira delas a receber oficialmente o diploma no dia 6 de novembro. A família fez uma grande festa para comemorar. Havia muitos convidados, discursos e 2 bandas de música que tocaram até 2 horas da madrugada. 2 bandas para uma formatura. Isso mostra o tamanho da novidade na época. Era a primeira vez que uma mulher brasileira recebia um diploma de direito, mas nem todo mundo reagiu bem. Uma revista chamada Recife Ilustrado publicou uma caricatura das 3 formandas. No desenho, elas apareciam com roupas de homem, cabelos curtos e uma aparência masculina. Era a forma que a revista encontrou para fazer piada daquelas mulheres. Na cabeça de parte da sociedade, estudar direito era uma atividade tão masculina que a mulher precisava ser desenhada como um homem para ocupar aquele lugar. E o mais curioso aconteceu depois da formatura. As 3 tinham estudado, passado nas provas e recebido o mesmo diploma entregue aos homens colegas. Mesmo assim, o Instituto dos Advogados Brasileiros se reuniu para discutir uma pergunta. Uma mulher formada em Direito poderia trabalhar como advogada ou juíza? Parece piada, mas essa discussão realmente aconteceu. A faculdade podia entregar o diploma, a dúvida era se a mulher poderia usar aquele diploma para trabalhar. Maria Coelho sentiu isso na prática. Depois de formada, ela tentou falar em um tribunal do júri no Recife e o juiz não permitiu. Ela tentou novamente e recebeu outras negativas. A justificativa foi que o tribunal não poderia aceitar inovações. A inovação, a mulher formada em direito tentando defender uma pessoa. Maria Coelho acabou seguindo outro caminho. Criou uma escola para meninas e passou a ensinar línguas, matemática, geografia, história e música para meninas. Mas ela não desistiu completamente do direito. Anos depois, já morando no Rio de Janeiro, conseguiu finalmente fazer uma defesa no Tribunal do Júri.
Ela falou, respondeu à acusação e conseguiu a absolvição do homem que ela estava defendendo. A mulher, que antes não podia nem falar, entrou no tribunal e venceu o caso. Sobre Delmira Secundina, a primeira a entrar na faculdade, existem poucas informações depois da formatura. Sabe-se que ela se casou alguns anos mais tarde, mas não existem registros seguros de que ela tenha trabalhado na área. Maria Fragoso também não seguiu carreira como advogada, mas continuou escrevendo e em 1904 publicou um texto chamado A Questão da Mulher. A história dessas três brasileiras tem um detalhe muito interessante. Elas conseguiram entrar na faculdade, conseguiram acompanhar o curso, conseguiram passar nas provas e conseguiram o diploma. A maior dificuldade aconteceu justamente depois disso. Convencer a sociedade de que elas também poderiam trabalhar com o direito. Hoje, ver uma mulher advogada, juíza, promotora ou delegada é algo muito normal. Mas em 1888, 3 jovens precisaram provar que uma mulher era capaz de estudar direito. Delmira Secundina da Costa, Maria Coelho da Silva Sobrinha e Maria Fragoso. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses nomes, mas foram elas as primeiras mulheres formadas em direito no Brasil. Violência patrimonial, quando o controle do dinheiro vira violência. Estamos de volta com o quadro Direito para você. No começo do programa eu contei a história das primeiras mulheres formadas em direito no Brasil. Elas lutaram pelo direito de estudar e trabalhar. Mais de 100 anos depois, as mulheres trabalham e recebem o próprio salário, mas algumas ainda não podem decidir o que fazem com o dinheiro que ganham. Isso pode ser violência patrimonial. Muita gente pensa que a violência doméstica é apenas a agressão física, mas a Lei Maria da Penha também protege os documentos, os objetos, os instrumentos de trabalho, o dinheiro e os bens da mulher. Imagine uma mulher que trabalha todos os dias. O salário cai na conta dela, mas o companheiro fica com o cartão. Conhece as senhas e movimenta o dinheiro sem perguntar, sem falar. Quando ela precisa comprar alguma coisa, ela tem que pedir, mesmo que seja com o dinheiro dela. Se questiona, escuta que não sabe cuidar do próprio dinheiro ou que, dentro de casa, quem decide é ele. Outro exemplo é quando o marido obriga a mulher a fazer um empréstimo e fica para si com o valor. Ou usa o cartão dela, faz dívidas e não paga. Também pode existir a violência patrimonial quando ele força a assinatura de documentos, transfere bens, esconde documentos pessoais, destrói o celular, o computador que ela usa para trabalhar. Isso acontece muito durante a separação. O relacionamento termina, o companheiro retira o dinheiro da conta, leva objetos de casa, tenta vender bens sem o conhecimento da mulher. Agora, atenção! Nem todo casal que concentra as contas na mão de um do casal vive a violência patrimonial. O casal pode combinar que um dos dois pagará as despesas e organizará o orçamento. O problema começa quando não existe acordo e quando aparecem as ameaças, as imposições, a apropriação do dinheiro ou a destruição dos bens. Uma coisa é organizar as finanças da família. Outra é impedir que a mulher tenha acesso ao próprio salário e obrigue a prestar contas do quanto gasta. Em maio de 2026, tivemos uma mudança importante. A nova lei passou a dizer claramente que o risco atual ou iminente ou próximo ao patrimônio da mulher também pode justificar o afastamento imediato do agressor
da casa. Isso significa que ela não precisa esperar uma agressão física para pedir proteção. Mas é necessário contar o que está acontecendo e mostrar de uma forma muito clara esse risco. E o que essa mulher que está sofrendo violência patrimonial deve fazer? Se houver perigo naquele momento, ela deve sair do local e, se isso puder ser feito com segurança, procurar uma pessoa de confiança e acionar imediatamente a polícia militar. Se não houver perigo imediato, o primeiro cuidado é guardar provas sem avisar o agressor, caso isso possa aumentar o risco. Faça cópias dos documentos pessoais, guarde mensagens, extratos bancários, faturas do cartão, contratos, comprovantes de transferências ou de PIX, fotografias dos objetos destruídos. Envie esse material para uma pessoa de segurança ou guarde em um local em que o agressor não tenha acesso. Depois, procure uma delegacia da mulher. Se não houver uma delegacia da mulher especializada na sua cidade, vá a qualquer delegacia da Polícia Civil. Lá, não diga apenas que está tendo problemas no casamento. Não, conte exatamente o que aconteceu. Por exemplo, ele pegou meu salário, ele fez uma dívida em meu nome, ele escondeu os meus documentos. Está tentando vender os nossos bens. Peça o registro da ocorrência e diga que deseja pedir uma medida protetiva. A mulher pode procurar a polícia mesmo que ainda não tenha conseguido reunir todas as provas. O relato da mulher deve ser recebido pela autoridade policial e a situação vai ser analisada. Para proteger os bens e resolver as dívidas, você vai precisar de um advogado. Quem não tem condições de buscar um advogado particular pode ir até a Defensoria Pública do seu estado. Para encontrar um endereço, é só pesquisar Defensoria Pública junto ao nome do seu estado, da sua cidade, e nas redes sociais ou no Google, e essa informação vai sair. Ou vá até o fórum da sua cidade, lá você vai receber as informações necessárias. Chegando com o seu advogado, explique o que foi retirado, o que foi vendido, o que foi destruído ou colocado em seu nome ou retirado do seu nome. Dependendo do caso, podem ser feitos pedidos de devolução desses bens, o impedimento de venda do patrimônio, a suspensão de procurações e ainda providências sobre as dívidas feitas sem autorização. Não espere a dívida aumentar ou o patrimônio desaparecer para você procurar ajuda. A violência patrimonial pode deixar a mulher endividada, impedir que trabalhe e fazer com que permaneça em um relacionamento porque não possui recursos para sair. Se alguém toma o seu salário, esconde os seus documentos, destrói os seus instrumentos de trabalho ou faz dívidas em seu nome, não trate isso como uma simples discussão de casal. Pode ser sim violência patrimonial. Eu sou a Aline Prolic e esse foi mais um quadro Direito para você aqui no programa Adri Ferraz. E eu aguardo você no próximo capítulo. Se você tem críticas, dúvidas, mande para mim. A sua pergunta pode ser o tema do próximo quadro. E até mais. Vamos para o intervalinho rápido, fique por aí, voltamos já. Se você procura carinho, cuidado, diversão e estética avançada para o seu pet e segurança e tranquilidade para você, tudo isso você encontra aqui no DogZen. Você tem um exame urgente para fazer? Então não há nada mais urgente do que você ouvir esse conselho. Faça contato com a MedPrev agora e tenha acesso a uma ampla rede de laboratórios, clínicas e especialistas. Você fará seu exame em equipamentos modernos por valores reduzidos. E pode agendar hoje mesmo, sem burocracia, carências, taxas e mensalidades ou contratos com letrinhas miúdas. MedPrev. Pague quando usar. Use sempre que precisar.
Mulheres de Fé aqui no programa da Adri Ferraz. No programa passado eu falei sobre a oração e hoje eu quero enfatizar sobre a oração de uma mãe. E para falar sobre isso eu quero trazer à memória a história de Ana, que nós encontramos na Bíblia no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Ana era uma mulher que orava e clamava ao Senhor por um filho. Ela era estéril. Quando Ana recebeu esse milagre de Deus, ela gerou a um filho e ela colocou o nome de Samuel. Como forma de gratidão a Deus, Ana deixou Samuel no templo para que ele fosse instruído pelo profeta a se tornar um profeta também. Ela dedicou seu filho a Deus. E depois disso, Ana não parou de orar. A palavra diz que todo ano Ana ia ao templo levar uma túnica para seu filho. O que significa essa túnica? Ana lembrava a Samuel quem ele era. Essa túnica representa uma aliança dela com Deus, de gratidão, lembrando ao seu filho que ele era escolhido, que ele tinha sido separado para ser usado por Deus. E isso nos mostra, e pela história nós sabemos que Samuel foi um grande profeta. Foi ele que ungiu o rei Davi, que também foi um grande rei lá de Israel, naquela época. Isso nos mostra que Ana, além de orar antes para ter um filho, ela continuou orando e clamando. Para nós hoje, para você mãe, que às vezes está com seu filho passando por algum momento difícil, você não sabe como ajudar, saiba que a oração de uma mãe é algo poderoso nas mãos de Deus. Não pare de orar e sempre lembre ao seu filho quem ele é. E uma das nossas telespectadoras pediu que uma forma de oração, como nós podemos orar segundo a palavra. E eu quero ler para vocês hoje o Salmo 21, que é uma oração poderosa, é uma oração de proteção que você pode fazer todos os dias para o seu filho. Salmo 91 começa assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Você não terá pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é um salmo poderoso sobre proteção. Então, hoje, meu conselho para você, mãe, que não sabe muitas vezes como orar pelo seu filho. Coloque o nome dele com o Salmo 91, ore. Leia esse salmo em voz alta na sua casa e eu tenho certeza, assim como Deus cuidou de Ana, fez um milagre na vida dela, protegeu Samuel e tornou dele um grande profeta, assim também será na vida de seus filhos. E quero convidar para vocês me acompanharem nas redes sociais e toda sexta-feira aqui no programa da Adri Ferraz, sempre com uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Até mais!
sejam bem-vindos a mais um quadro Confeitando com Elas, do programa Adri Ferraz. E hoje, como prometido, vamos fazer a receita do bolo Nega Maluca, aquela original, tá? Vamos lá então começar? Eu vou fazer aqui na batedeira, tá? Se vocês não tiverem batedeira, não tem problema, pode ser no fouet mesmo, tá? Eu vou primeiro bater 4 ovos, tá? Os ovos. 1,5 xícara de açúcar. E 1 xícara de óleo, tá? Eu vou bater aqui até ficar bem homogêneo, tá? Bem homogêneo. Vamos lá. Ó, essa aqui é a consistência. Ele fica um creme clarinho, ó. Tá vendo? Ele fica um creme bem clarinho, tá? Você bate mais ou menos, eu bati aqui em torno de uns 6 minutinhos, mais ou menos. Deu aqui. Então, aqui agora nós vamos peneirar o trigo, tá? Por que peneirar? Porque ele vai ficar mais fofinho, tá? Você peneirando, ele fica bem fofinho, tá? Aqui nós temos 2 xícaras de trigo, desculpa, 2 xícaras de trigo, tá? E já vamos colocar aqui também o chocolate 50% cacau, tá? Eu tô usando 50%, tá? É 1 xícara de chocolate 50%, tá? Vamos peneirar aqui. Bem peneiradinho. Ó, por que peneirar? Ó, tá vendo esses gruminhos que fica, ó? Ele não vai lá, ó, tá vendo? E uma pitadinha de sal, tá? Eu gosto de colocar uma pitada de sal porque ele realça o sabor do chocolate. E o fermento, 1 colher de sopa de fermento para bolo. Vamos lá, bater de novo. Já vai bater aqui só para misturar. Não bater muito, porque senão ele vai ativar o glúten da farinha e não é isso que a gente quer, tá? Só para misturar mesmo. Então tá, aqui eu já bati, já misturei, tá? Olha como é que ficou aqui, tá? Ficou bem misturadinho. Agora eu vou vir com o café. Aqui tem 1 xícara de 240 ml de café bem quente, tá? Café coado mesmo, tá? Ou pode ser o expresso também, o café que você mais gostar, tá bom? Pode ser água quente, Cíntia? Pode, tá? Pode ser água quente também. Porque essa receita aqui é a receita original, quando surgiu lá a Nega Maluca, né? Como eu contei no programa passado, eu contei a história lá da Nega Maluca. Então eu vou fazer do jeito que eu contei lá, tá? Com o café, tá bom? Então eu vou misturar o café aqui quente e vou misturar de novo. Então, ok, tudo batido, todos os ingredientes, né? A gente bateu, misturou, bateu. Ficou essa massa linda. Olha que massa bonita. Então, vamos colocar agora na forma. Essa minha forma aqui, ela é 30 por 22, tá? 30 por 22. Então, ela vai ficar uma massa, mais altinha, sabe? Mais alta, assim. Se você quiser que ela fique mais baixinha, aí você coloca numa forma maior, tá bom? Já aqueci o forno 180 graus pré-aquecidos, né? Já tá aquecidinho lá 10 minutos. E vamos colocar para assar a nossa Nega Maluca. Então, vamos lá para a ganache agora, tá? Aqui eu tô fazendo em banho-maria, mas se você quiser fazer no micro-ondas, você vai colocar de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ele derreter o chocolate, tá? Aqui eu coloquei 150 gramas de chocolate nobre, tá? E 50 gramas de creme de leite, tá? Então, aqui eu tô fazendo ele em banho-maria, tá? Mas você pode fazer também no micro-ondas. Aqui eu já vou desligar o fogo, que ele já aqueceu. Então, só para derreter mesmo o chocolate. Então, olha lá. Já desenformei o bolo. Coloquei aqui ele no cake board, né? Aqui. Super macio. Bem macia a massa, tá? E aqui a ganache, tá? Ó, essa textura aqui da ganache. Olha que ganache maravilhosa. Brilhosa. Bem brilhosa, tá? E agora nós vamos derramar aqui em cima desse bolo essa ganache. Deliciosa. Vamos colocar aqui. E daí você vem com uma espátula derramando ela aqui em cima desse bolo maravilhoso. Eu usei aqui o chocolate meio amargo, tá? Muito gostoso. Se você quiser usar o leite, também pode ser, só que tem que ser o chocolate nobre, não pode ser cobertura, tá?
Tá? A ganache bem no ponto, depois que ela esfriar. E aí está a nossa nega maluca. Por hoje é só, até o próximo programa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no meu Instagram, CynthiaCakesCWB. Tá? Lá tem meu telefone, meu endereço, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Beijos, até o próximo programa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Empreenda com a Belo. E hoje eu trouxe uma convidada extremamente especial, empreendedora do mundo Naios, e eu quero que você venha comigo nesse bate-papo. Vem pra cá, Isa. Olá, minha querida. Bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada Obrigada por ter aceito meu convite. Imagina, Sente-se, eu que por favor. agradeço. É uma honra estar aqui. E conta, Isa, há quanto tempo que você é empreendedora? Olha, eu sou empreendedora há mais de 11 anos. Comecei com 14 anos, né, na área, então saí do CLT e daí que eu vivi esse mundo do empreendedorismo, né? Então agora aí que eu tô na ativa faz uns 3 anos, mais ou menos. E antes de você empreender, do que você trabalhava? Eu trabalhava no CLT, trabalhei em pizzaria, buffet infantil, cuidando de crianças, muitas coisas antes de entrar no empreendedorismo. Legal. E hoje, atualmente, você é nail designer. Sim, sou nail designer, instrutora, também sou mentora, palestrante. Uau! Então hoje eu faço além das unhas, né? Trabalho aí transformando a vida de outras mulheres também. Uau, bacana. Então você fez do limão uma limonada, né? Você fez da tua profissão diversas fontes de renda. Exatamente. E é justamente sobre isso que eu trago para os meus espectadores, sobre nós fazermos o que a gente domina, diversas fontes de renda, porque é possível, né? E você hoje, mais do que nunca, está comprovando aqui que isso realmente dá certo, né? Sim, foi muito difícil, né, o começo, né, nunca é muito fácil, né, a gente sair da zona de conforto, né, sair do CLT e enfrentar o empreendedorismo. E hoje eu falo com muita rigidez que foi a melhor coisa da minha vida fazer isso. E hoje eu vivo somente das unhas mesmo, né, então é minha única fonte de renda fora tudo isso que eu já vivi. E você consegue usar toda essa sua experiência para estar direcionando, então, as nail designer que acha que só fazer unha basta. Então, você consegue conduzi-las. E como que é abrir a mente das empreendedoras para esse sentido, para que elas vejam esse universo de possibilidades? Então, pra mim no começo foi bem difícil, porque eu só trabalhava, né, e só atendia, aí após eu fiz o Master Training, eu aprendi que a gente precisa trabalhar menos para ganhar mais, né, então comecei a dar cursos, fazer mentorias, fui convidada a ser palestrante, Uau. Embaixadora de grandes eventos aí da área da beleza, e hoje eu conduzo, né, as minhas alunas a fazerem exatamente isso, né, porque eu antigamente não tinha esse tão fácil acesso, sim, né? Sim, sim. E tem um porquê dessa tua vida de empreendedora? Tem alguém por trás disso que te inspira todos os dias a ser melhor, a correr atrás do seu objetivo maior? Quem que é essa pessoa? Então, a minha filha, né, gente? Depois que eu virei mãe, eu trabalhava ali 12 horas no hospital ali, então ela era muito pequenininha até eu chegar em casa. No outro dia eu trabalhava num salão, então eu vi que ela precisava de mim ali mais tempo, né? E essa flexibilidade de horário, de salário também, né? Foi algo que me despertou, assim, eu falei, não, eu preciso ter mais tempo, né? Para minha família também, né? Porque não é só trabalhar, né? E o CLT a gente precisa estar ali naquele horário, né? Registrado. E hoje ali empreendendo eu consigo ter um tempo mais livre com a minha família. Eu sempre falo, né, a gente trabalha, geralmente, a galera que trabalha no CLT trabalha em torno de 8 horas por dia em sonho de outras pessoas. Você não trabalha em prol do seu sonho.
né? Você está enriquecendo outras pessoas. E quando você dedica essas mesmas 8 horas para você trabalhar nos seus projetos, no seu sonho, não tem como o jogo não virar, né? Exatamente. A gente enriquece outros bolsos de vez no nosso, né? Essa que é a Exato. verdade, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que têm vontade de empreender, mas a procrastinação bate muito forte, o medo, sabe? O medo, eu acredito que as pessoas têm muito medo de dar certo, porque não é possível, porque errado já tá. Exatamente. Né? E qual dica que você daria para elas? Olha, eu sempre falo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, sabe, Cris? Porque é algo que trava muito ali, né? Um medo de você viver o novo, né? E eu falo por experiência própria, depois que eu decidi viver o novo, viver trabalhando, né, pra mim mesma, cara, foi uma virada de chave na minha vida, assim. E hoje eu falo, não deixa ninguém te desafiar os seus sonhos, porque assim, são seus sonhos, não são de mais ninguém. Então acredite no teu potencial, vai em frente, enfrenta as barreiras, as batalhas, porque Deus honra o justo. Exatamente. E como que a gente faz para te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Me conte se você tem já mentorias para todos os segmentos ou só para o segmento Nile, para que a gente tem vários, né, espectadores de várias áreas, e como que elas fazem para ser sua mentorada, para te encontrar, para se comunicar contigo. Então, hoje a plataforma mais forte ali que eu uso, né, é o Instagram, né, que é @isadominoni_unhas. E eu não trabalho só com nail designers. Os meus cursos presenciais são de nail designer, né, mas as mentorias não. Então, são para empreendedores no geral. Ah, legal. Que querem virar ali um marketing, um posicionamento, como você conquistar, fidelizar clientes, né. Então, para o público em geral ali, todos os segmentos da área. Legal, então hoje você já consegue mentorar, por exemplo, uma biomédica, uma nutricionista, consegue direcionar elas para o caminho que elas desejam. Principalmente na parte ali do marketing, né? Do que hoje em dia é o marketing, o mais forte, né? Não adianta. Essencial. E além deles, você tem curso online? Sim, eu trabalho com curso online também, então tenho alunas que não são daqui de Curitiba, são de fora, que elas podem ali se destacar também. E a mentoria também serve para online, né? Então pode ser pessoas de qualquer região. Lugar do mundo, né? Que Exatamente. bacana. Isa, eu quero te agradecer profundamente por você ter vindo ao nosso programa, incentivando as mulheres a realmente dar um passo a mais, né? Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço, Deus abençoe. obrigada pela oportunidade. Imagina, minha querida, muito sucesso para você. Amém. E esse foi mais um quadro Empreenda com a Bel. Olá, bem-vindos ao meu quadro Botão Vermelho. Hoje eu vim com um look bem básico, mas trouxe alguns acessórios para ensiná-los a dar um up no seu look, deixar mais especial e também como uma forma de melhorar a autoestima, porque às vezes a gente tá muito básico, não tá se sentindo muito bem, e um acessório ele faz toda a diferença porque ele traz um ar de sofisticação e fica muito bonito. Então a primeira coisa é um vestido solto. Eu trouxe um lenço normal, que você pode dobrá-lo como um triângulo. Dobra ele assim, e aí você pode colocá-lo aqui na cintura. Além de acinturar o vestido, ele traz um toque de moda bem interessante, fica bem bonito. Ele muda totalmente a proposta. Outra coisa, para o inverno agora, tá frio, então você tem as opções de luvas. Por exemplo, uma luva longa, que a maioria das pessoas acho que não tem nem pretensão de comprar uma, mas que faz toda a diferença e fica muito bonito. É a luva longa. Então, assim, tá um pouco mais friozinho, se quer sair à noite, depois do trabalho, fica lindo essa proposta de luva. Pode ser a longa, né, assim, ou essas bem românticas, que também estão muito em alta,
que traz uma proposta mais delicada e com a camisa branca o vestido também fica bem bonito. E aí nós também temos, se você não gosta de luvas, né, pretende, quer uma coisa mais básica, uma gravatinha também, você pode colocar, que vai ficar lindo, vai dar uma proposta bem romântica, bem bonita pro look, traz uma coisa, um ar mais sofisticado também. E agora ainda estamos no inverno, né, temos eu trouxe uma proposta diferente para sair da touca, do básico, que é um turbante de lã. Então, ele fica bem interessante, tá frio e você quer esquentar suas orelhas, mas quer deixar o teu look não tão básico. Então, você pode colocar um turbante, que ele fica maravilhoso, arruma o cabelo, né? Aí, você coloca e fica lindo, fica super interessante, super moderno, além de esquentar. E todas essas coisas que eu trouxe aqui para vocês, não é só uma coisa sobre moda. Às vezes a gente está se sentindo um pouco para baixo, então a gente dá um up com acessórios no nosso look básico do dia a dia. Eu acho que isso traz uma autoestima maior, você fica se sentindo mais bonita, mais interessante ali, diferente de todos. Isso é muito bom. Então me acompanhe nas redes sociais, anapaulacruz.makes, M-A-K-E-S, estou no Instagram. E me sigam para mais dicas. No quadro Lara Miranda Mais dessa semana, eu quero falar com você sobre cinema. Isso mesmo, você gosta de cinema? Então vem comigo. E olha aqui, gente, ainda não tem ninguém. E o filme vai acontecer, tcharam, nesse telão maravilhoso do Cine Plus Xaxim, daqui a pouquinho para você. E eu estou aqui com a atriz Sandra Nofre, que participou desse filme Invasão dos Anjos. Como que foi para você, Sandra, fazer mais esse filme com Jairo Romão? Eu sempre falo, esse projeto foi muito desafiante para mim. É mesmo? Foi muito difícil porque você atuar como a gente atuou diretamente é diferente de você atuar com um personagem que você não tem contato. Então foi muito desafiador para mim. Mas foi uma experiência boa? Foi. Uma experiência muito boa, muito diferente. E vamos ver na telona isso então, daqui a pouquinho. Exatamente. Que legal. Parabéns por mais esse trabalho, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Tá. Foi? Olha aí, a Sônia também fez parte desse enredo contigo, não é, Sandra? Sim. E como foi para você isso, Também, Sônia? Foi muito bom, adorei fazer, foi muito, assim, puxado, porque tivemos cenas que a gente não estava acontecendo com a outra pessoa, era, né, a gente tinha que imaginar, mas Sim. assim, foi uma experiência maravilhosa. Que bom, que bom. E como que você tá, assim, como que tá a expectativa de vocês de ver isso na tela daqui a pouquinho? Eu tô ansiosa, eu tô feliz. Gente, eu também nunca contracenei com o nada. Vamos ver como que vai ser isso. Mas é muito bom, é muito bom. Mas você vai sair muito bem. Todo desafio é bom, não é verdade? Exato. Daqui a pouquinho, para vocês, um pouquinho desse filme Invasão dos Anjos, que vai balançar os corações, não é mesmo? Estou aqui com o Paulo, que fez uma participação, a primeira participação, né, Paulo, nesse filme, Invasão dos Anjos. E como que foi para você essa experiência? Foi uma experiência marcante porque eu tinha falado para o diretor Jairo Romão que eu nunca fui ator, né? Não tinha tino para ser ator. Uma participação pequena, mas muito grandiosa para mim, haja vista que é a primeira vez que eu vou me ver na tela. Muito ansioso para esse momento e vai ter um próximo filme a qual eu irei participar também, O Mistério da Pedra Azul. Quem quiser participar, procure as mídias sociais, né, da Jairo Romão e com certeza vai poder participar de uma grande obra. E eu confesso que eu sou um pouco ansioso para me ver na tela também. Doutor Jairo Romão, conta para nós, Jairo, como que é essa experiência? 14º filme, isso? Esse é o 13º. 14º é o Mistério da Pedra Azul. Ai, que legal, gente. E como que tá esse coração hoje para esse lançamento? Muito ansioso. Todos os filmes que eu fiz eu dormi tranquilo, mas esse eu não consegui, eu não sei porquê.
Já era 1h30 da manhã, eu não dormia, estava assim, ansioso, preocupado com tudo, e você sabe, né? Eu sou muito detalhista. Com certeza. E aí deu tudo certo, graças a Deus estamos aí. É isso aí, então nós vamos mostrar os bastidores para o programa lá da Miranda Mais, que vai ao ar toda sexta-feira na TV Cultura, Jairo. Obrigada por falar com a gente. Muito obrigado. E vamos mostrar depois um pouquinho para vocês desse filme, né, Jairo? Maravilha. Que vai ficar maravilhoso, com certeza. Amém. Muito obrigado pelo convite. Olha só, pessoal, nós estamos aqui aguardando o pessoal para o lançamento do filme no Cine Plus Xaxim, A Invasão dos Anjos, uma comédia nada romântica que vai encantar você, e vou trazer um pouquinho do cinema nacional. Para você que gosta de cinema como eu, em breve você vai poder assistir esse filme com toda a sua família. Eu já até consigo imaginar assim uma mesinha de café, sabe, um balcão, né? E vai ficar muito bom, porque realmente o lugar tem muito potencial, sabe? Sim, cara. Já foi preso mais 5 vezes em Rondônia e veio parar aqui. Aonde que você quer parar, guria? Santo Deus, eu estou falando que nem os curitibanos. Como está falando? Meu vizinho mora há mais de 20 anos na mesma casa. Será que isso significa que ele virou o dono desse imóvel? Muita gente acredita que sim, mas a lei não é tão simples quanto parece. Essa é uma das maiores dúvidas e também um dos maiores mitos do mercado imobiliário. Será que basta morar muitos anos em um imóvel para se tornar proprietário? Hoje eu vou explicar quando isso pode acontecer e por que, na maioria das vezes, o tempo sozinho não basta. Olá, eu sou a Letícia Bertolin, especialista no mercado imobiliário. E esse é mais um Minuto Imobiliário. Hoje vamos falar sobre o tema que desperta muita curiosidade e gera inúmeras dúvidas. Uso capião. Afinal, quem permanece muitos anos em um imóvel realmente pode se tornar proprietário? A resposta é: depende. E conhecer os requisitos da lei pode evitar prejuízos, conflitos familiares, e longas disputas judiciais. O que é então o uso capião? O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade prevista na legislação brasileira. Mas atenção, ela não acontece automaticamente. Morar muitos anos em um imóvel por si só não transforma ninguém em proprietário. Para que esse direito ele seja reconhecido, é necessário preencher diversos requisitos previstos na lei e, posteriormente, obter o reconhecimento da uso capião por meio de um processo judicial ou extrajudicial. Ou seja, o tempo apenas é um requisito e não o único. A uso capião ela está prevista na Constituição Federal, no Código Civil, que estabelecem diferentes modalidades, cada uma com requisitos próprios. De forma geral, a pessoa deve comprovar que exerceu uma posse contínua, sem interrupção durante o período exigido pela modalidade de uso capião, pacífica, sem oposição do verdadeiro proprietário ou de terceiros, pública, ou seja, de forma aberta e visível, sem esconder a ocupação, e a principal, com ânimo de dono, que é uma expressão jurídica, que significa agir como verdadeiro proprietário, realizando a conservação do imóvel, pagando despesas, fazendo melhorias e assumindo as responsabilidades sobre ele. Além disso, conforme a modalidade de uso capião, também podem ser exigidos outros requisitos, como utilizar o imóvel para moradia própria ou de sua família. Comprovar o tempo mínimo de posse previsto na lei, que varia conforme cada modalidade. Demonstrar, em alguns casos, que não possui outros imóveis urbanos ou rural. E apresentar documentos, plantas, certidões e testemunhas capazes de comprovar toda essa situação. Por isso, não existe uma regra que diga morou 10, 15, 20 anos e automaticamente virou dono. Não existe. Cada caso precisa ser analisado individualmente.
Um erro muito comum. Outro ponto importante é que nem toda ocupação gera direito de uso capião. Quem mora em um imóvel por força de um contrato de aluguel, de comodato ou por mera autorização do proprietário, por exemplo, normalmente reconhece que existe um dono. Nessa situação, a simples ocupação do imóvel por si só não gera automaticamente o direito da uso capião. Por isso, cada caso precisa ser analisado de acordo com a sua particularidade. Um caso real que eu trago aqui, que há algum tempo acompanhei um caso de uma família que ocupava o mesmo imóvel, havia mais de 20 anos. Durante todo esse período, eles cuidaram da casa, realizaram reformas, pagaram contas e acreditavam que apenas pelo tempo de ocupação já haviam se tornado proprietários. E quando buscaram a orientação jurídica para regularizar a situação, descobriram que o tempo era apenas um dos requisitos. Ainda precisariam comprovar diversas exigências previstas na legislação para que a uso capião pudesse ser reconhecida. Foi nesse momento que perceberam que morar muitos anos em um imóvel não significa automaticamente tornar-se proprietário. Portanto, a dica de ouro de hoje é: nunca invista em um imóvel acreditando apenas na ideia de que o tempo resolverá todas as documentações. Antes de construir, reformar, comprar ou vender um imóvel em situação irregular, procure orientação especializada. A informação certa pode evitar anos de prejuízo e muita dor de cabeça. E no meu Instagram, Letícia Bertolin Oficial, eu explico quais são as principais modalidades de uso capião, quem realmente pode solicitar esse reconhecimento e quais documentos costumam ser necessários para iniciar esse procedimento. Me acompanhem por lá e continue aprendendo comigo sobre o mercado imobiliário, de forma prática, segura e descomplicada. Eu sou a Letícia Bertolin e esse foi mais um Minuto Imobiliário. E esse foi mais um programa da Adri Ferraz e antes de eu concluir eu quero falar sobre a causa animal. A doação responsável. Para que você consiga adotar um cachorrinho, um gatinho, você precisa ter um termo de responsabilidade onde você passa todas as suas informações, RG, CPF, endereço, até que para que seja uma proteção para o seu bichinho, tá? Ali também vai conter a espécie, ano de nascimento do cachorrinho, todas as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um programa da Adri Ferraz e nos vemos na próxima semana. Beijo!